História da vida e infância de cada um, vamos deixar para uma outra hora. Vamos falar especificamente dos marotos. Vamos... Soneca. Fez toda a diferença do mundo. Ajudou a repor a verdade, salvou um homem inocente de um destino Falando com meu terrível. cachorro aqui. Fez uma diferença muito grande. Diga você, Sirius, o que você teria feito? O que você teria feito? Eu morreria! Eu preferia morrer atraindo os meus amigos! Eu juro solenemente que eu não vou fazer nada de bom. E o senhor Diego Novaes tem o orgulho de apresentar um episódio especialmente feito para os marotos. Thiago Potter, Sirius Black, Remo Lupin e Pedro Pettigrew, ou como vocês devem conhecê-los, os marotos. 4 alunos da Grifinória que estudaram em Hogwarts entre os anos de 1971 e 1978. E podemos dizer assim que os marotos, eles tinham um certo talento para causar problemas. Eu sei que muitos de vocês devem se perguntar como surgiu essa amizade dos marotos, como eles se conheceram. Muitos dizem que essa amizade já começou entre o primeiro e o segundo ano deles em Hogwarts. A ideia da criação dos marotos veio do Thiago e do Sirius. O Thiago ele sempre agia como líder, já o Sirius era o seu braço direito. Aí depois a gente tem o Lupin e o Pedro Pettigrew. Eu acho importante falar da personalidade de cada um. Como todos devem saber, o Thiago era o mais popular dos marotos junto dos Sirius. Por quê? O Thiago ele gostava de se exibir, sempre andava com um pomo de ouro na mão, com os cabelos desajeitados. Ele era aquele cara típico popular na escola. E eu já acho que o Sirius Black ele tinha características muito idênticas, muito parecidas ao do Thiago. Eu acho que até por esse motivo que os dois acabaram ficando mais amigos, até que o Thiago convidou o Sirius para ser o padrinho do Harry quando o Harry nasceu. Então os dois sempre foram muito mais ligados, o Thiago e o Sirius. Já o Lupin, tirando os problemas de lobisomem que ele teve, que eu já chego lá, eu acredito que ele era o mais maduro de todos os marotos. Lógico que ele aprovava as brincadeiras, eu também já vou chegar lá, as brincadeiras que os marotos faziam, mas eu acho que o Lupin, por todo o sofrimento interno que ele passava, por toda a angústia de tentar esconder tudo que ele viria a ser, eu acho que ele sempre foi o mais fechadão deles, o mais maduro. Ah, vocês estão brincando, beleza, eu não tô participando, mas eu tô aqui olhando, sabe? Não vou falar nem que não, nem que sim, mas pra mim o Lupin era mais ou menos assim. Já o Pedro Pettigrew, podemos dizer assim, que ele sempre foi o mais estranho dos marotos. Sabe quando você tem um grupo de 4 pessoas, você tem um deles que fica elogiando os outros 3 o tempo todo, e os outros 3 sente que aquele é necessário, que aquela pessoa é necessária, justamente só por esse fato de ficar elogiando eles. Mas desde esse começo, o Pedro Pettigrew se mostrou, acho que, o maroto menos, como podemos dizer assim, amocado aos outros 3, é o mais diferente. Talvez esse seja o motivo que o Pedro tenha feito tudo o que ele fez no futuro, mas calma lá que eu já chego aí. Vamos falar um pouco dos apelidos dos marotos. A gente tem Pontas, Almofadinhas, Aluado e Rabicho. Vocês já se perguntaram por qual motivo eles têm esses apelidos? Vamos lá. Pontas, que é o Thiago. Por que o Thiago tem o apelido de Pontas? Justamente por causa das pontas do chifre quando ele se transforma em um animago, que é um cervo. Já o Sirius, que tem como apelido Almofadinhas. Por que esse apelido? Porque quando ele se transforma em um animago, ele se transforma em um cachorro, e as patas desse cachorro elas são muito fofinhas, muito macias. Por isso que o apelido do Sirius ficou como Almofadinhas. E algo me diz que vocês já devem saber o motivo do apelido do Lupin ser Aluado. Você sabia que servimos almoço aqui no Raiz? Temos opções de pratos a partir de R$45 e também temos opções para compartilhar. Agora eu vou mostrar para vocês opções clássicas aqui da casa que dá para compartilhar. Já o Pedro Pettigrew Raiz que vem com arroz, feijão, do inglês, porco, que seria rabo de minhoca. Quando ele se transforma em um rabo, o seu rabo fica parecendo com uma minhoca, wormtail, aqui no português, rabicho, que seria como uma espécie de rabo, né? Eu acho que esse é o objetivo da apelido, pelo menos em português. Do inglês, wormtail vem rabo de minhoca, e no português, rabicho, segue essa mesma linha de pensamento, rabicho por causa do rabo do rato, que ele se transforma em animago. Eu espero que essa questão dos apelidos tenha ficado clara para vocês, mas eles precisam
precisavam se transformar em animago, no caso, por um motivo específico, e eu não sei se todos sabem esse motivo, e é disso que eu vou falar agora. Na época que eles estudavam em Hogwarts, quando eles começaram a se tornar amigos, o Remo Lupin ele tinha um grande medo. Ele tinha um medo dos marotos, do Pedro, do Tiago e do Sirius descobrirem o seu segredo obscuro, que na verdade ele era um lobisomem. Foi quando o Tiago, o Lupin e o Pedro descobriram esse segredo do Lupin. Não tinha jeito, foi descoberto que ele era um lobisomem e ao invés de abandoná-lo, eles decidiram ajudar o amigo de uma forma muito especial. Cada um decidiu se tornar um animago, isso mesmo, se transformar em um animal, mesmo de forma irregular, ou seja, o Ministério da Magia não sabia que eles se transformavam em animagos. Foi aí que o Tiago teve a ideia de se transformar em um grande cervo, o Sirius Black em um grande cachorro preto, já o Pedro Pettigrew em um rato, tudo isso para ajudar o Lupin no processo de transformação dele uma vez por mês em noites de lua cheia. E até esses animais que eles se transformavam têm uma explicação. O Tiago e o Sirius eram grandes, eram animais grandes, um cachorro preto grande e um cervo, que eram suficientemente fortes para segurar o Lupin em caso de qualquer estrago. Já o Pedro Pettigrew se transformava em um rato. Por que um rato? Porque o rato tinha rápido acesso, ele se movimentava muito rápido, era pequeno, para imobilizar o Salgueiro Lutador, para apertar aquele botãozinho ali embaixo da água que fazia o Salgueiro Lutador ser imobilizado. Sim, o Salgueiro Lutador ele é imobilizado por um botão ali localizado embaixo dele e não como a gente vê nos filmes Hermione fazendo, apenas apontando a varinha, dizendo imóveis e a árvore para na hora. Não, senão a gente perdia a lógica da transformação do rabicho, que se transformava no rato justamente para ter fácil acesso e apertar esse botão de uma forma mais rápida. Então a árvore parava na hora e eles conseguiam entrar ali naquela passagem secreta, isso continua igual ao filme, para dar acesso à Casa dos Gritos. Então, peraí, você estava falando que o Lupin ficava lá dentro da Casa dos Gritos, durante o processo de transformação dele em lobisomem, ele gritava muito. Todas as pessoas ao redor do vilarejo, das casas, ouviam muitos gritos dentro dessa casa e apelidaram de Casa dos Gritos. Então tá aí outra dúvida e curiosidade sobre essa história dos marotos. A Casa dos Gritos chama Casa dos Gritos justamente por esse motivo, por o Lupin ficar lá dentro gritando muito nesse processo de transformação dele. Então a gente já falou dos apelidos, dos animagos, o motivo deles terem se transformado em animagos para ajudar o Lupin nesse processo de transformação. E agora eu acho que está na hora de falar de uma das partes mais polêmicas da história dos marotos em Hogwarts. Como eles eram alunos da Grifinória, é normal ter uma certa implicância com os alunos da Sonserina, igual o Harry teve com o Draco, normal, mas tinha um aluno em específico, isso mesmo, um aluno em específico da Sonserina, que podemos dizer assim, os marotos não se davam nada bem com ele. Severo Snape, isso mesmo, o professor de poções e personagem responsável por um dos momentos mais tristes e emocionantes da série Harry Potter. Severo Snape sofreu muito bullying dos marotos na época em que ele estudava em Hogwarts. Podemos dizer assim que o Tiago e o Sirius eram responsáveis por fazer mais bullying ao Snape. E Tiago, por que o Tiago, o Sirius e os outros dois marotos, por que eles brincavam tanto com o Snape? Por que eles chamavam ele de ranhoso? Qual é o motivo desse bullying? Então, essa é a dúvida que todos têm. De acordo com palavras do próprio Lupin para o Harry, eles eram novos, maturos e assim. Podemos dizer que causar bullying no Snape, fazer bullying no Snape, era uma diversão para eles. Mas eu tenho uma teoria de por que esse bullying começou. Eu acredito que o Tiago sempre foi atraído pela Lilian desde a primeira vez que ele a viu, seja no trem, lá na seleção das casas em Hogwarts, no salão comunal. Eu não sei, mas todos sabem que a Lilian e o Snape sempre tiveram uma amizade muito forte nesses primeiros anos dela em Hogwarts. E eu acho que justamente por isso o Tiago viu essa cena, essa amizade dos dois, começou a praticar bullying no Snape para querer chamar a atenção da Lilian. De alguma forma se mostrar superior ao Snape e falar, olha, eu seria muito melhor amigo do que esse Snape, do que esse ranhoso aí. Aí você fala, Tiago, eles eram jovens, imaturos, o Lupin tá certo, eles faziam isso justamente por diversão. Mas a diversão também pode ser um pouco cruel. Uma das brincadeiras quase levou à morte do Severo Snape. O Sirius Black deixou escapar nos corredores de Hogwarts como entrega
entrar no salgueiro lutador. Podemos dizer assim que o Snape gostava de bisbilhotar. Ele via que os marotos sumiam uma vez ao mês, que eles fugiam, e o Snape vivia bisbilhotando. Nisso, o Sirius deixou escapar, entre aspas, né, porque foi de propósito, como entrar no salgueiro lutador. E foi em uma noite de lua cheia que o Snape decidiu entrar no salgueiro lutador. Exatamente, eles pregaram essa peça no Snape, fizeram ele entrar no salgueiro durante a transformação do Lupin em lobisomem. Sim, é uma brincadeira insana, até que o Tiago se arrependeu no último momento e foi lá e salvou a vida do Snape. Mas desculpa, salvou entre aspas, né? Porque ele se arrependeu ou ele pensou no que poderia acontecer com o Snape, mas eu acredito que ele não salvou o Snape por ser corajoso, por ser uma pessoa boa. Eu acredito que ele salvou por medo do que pudesse acontecer com ele, caso acontecesse alguma coisa com o Snape. Eu acho que vale lembrar aqui que a amizade da Lilian com o Snape chegou ao fim, podemos dizer assim, terminou definitivamente por causa de uma atitude dos marotos. Por quê? Porque o Tiago deixou o Snape de ponta cabeça, tirou as calças dele, deixou ele de cueca de ponta cabeça e falou na frente de toda a escola que iria azará-lo apenas por diversão, e nisso a Lilian chega e pede pro Tiago parar. Só que a Lilian não esperava que o Snape falasse que não precisava da ajuda dela e que ela era uma sangue ruim. E isso foi motivo, lógico, de uma grande discussão, um grande término de amizade, por dizer assim. A amizade do Snape com a Lilian nunca mais foi a mesma por causa dessa atitude dos marotos. O Snape também não é nenhum bonzinho, ele já estava um pouquinho do lado das trevas, fazendo amizades que a Lilian não gostava. Então também nesse lado o Snape não é tão bonzinho. Mas foi por causa dessa atitude dos marotos que a amizade deles definitivamente terminou. Aí vocês percebem a complexidade desse tema, né? Um debate, seriam os marotos pessoas imbecis? Ou seriam os marotos divertidos e o Snape que era um imbecil? O Snape merecia tudo isso? É um debate que eu sempre gosto de fazer com outros fãs de Harry Potter quando a gente se reúne. E eu queria muito saber a opinião de vocês. Depois, agora que vocês descobriram todos esses acontecimentos, esse bullying que o Snape sofria, logicamente eu não quero ficar apenas do lado do Snape. Eu acredito sim que eles eram pessoas imaturas e todos amadureceram. Porém, é um debate que se abre aqui e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então deixem nos comentários de qual lado vocês estão. O que você acha? Você é a favor, contra essas atitudes dos marotos? É isso que eu quero saber de vocês. Então deixem aqui nos comentários e participem desse debate. Eu poderia muito bem falar da vida de cada um, infância, adolescência, a fase em Hogwarts, mas eu prefiro que vocês assistam aqui do lado. Eu já fiz aqui no canal Observatório Potter 2 biografias, do Sirius e do Lupin. E você pode clicar aqui e aqui, que vai ter a biografia do Sirius e do Lupin, para você dar uma olhada na vida, na infância de cada um deles. Quanto ao Tiago e ao Pedro Pettigrew, fiquem tranquilos, logo eu vou fazer uma biografia aqui também no canal. Mas essa parte da história da vida e infância de cada um, vamos deixar para uma outra hora. Vamos falar especificamente dos marotos. Vamos falar agora da criação desse aqui, do mapa do maroto. Exatamente, o mapa do maroto não se sabe ao certo se foi no 5º, 6º ou 7º ano, mas ele foi criado por esse grupo de 4 estudantes da Grifinória, o Tiago, o Lupin, o Pedro e os Sirius. Esse mapa do maroto, ele mostra a localização e todos os lugares da escola de Hogwarts e terrenos próximos. E vocês já pararam para pensar qual foi o feitiço que eles utilizaram, qual foi o encantamento que eles fizeram para fazer todos os lugares aparecerem, todas as pessoas e ainda as pessoas se movimentando pela escola e tudo mais? Eles fizeram um encantamento, um feitiço que chama Homúnculos. Esse feitiço, ele faz todas as pessoas aparecerem no mapa, e inclusive esse mapa ele é capaz de ver pessoas sob capa de invisibilidade, animados e também em efeito da poção Polissuco. E vocês já se perguntaram o que aconteceu com os marotos depois que eles se formaram? Eu acho que o primeiro fato mais importante é a entrada deles para a Ordem da Fênix. Todos, sem exceção, participaram da Primeira Guerra Bruxa. A Primeira Guerra Bruxa, como todos devem saber, aborda o momento em que os pais do Harry, o Tiago e a Lilian foram mortos, mas não é apenas a morte deles, envolve um monte de outras coisas. O Snape ouvindo a profecia, indo contar por Voldemort, se arrependendo. A gente tem também outro personagem como um traidor, ou seja, é um momento muito importante para a série Harry Potter, e é disso que a gente vai falar agora.
Mas antes eu queria fazer um pedido. Warner, por favor, faça um filme sobre a Primeira Guerra Bruxa. Muito obrigado. O Sirius falou pro Thiago e pra Lilian confiar a localização deles no Pedro Pettigrew. Até porque o Lupin estava no norte do país resolvendo outras questões para a Ordem da Fênix. Mas talvez esse tenha sido o maior arrependimento da vida do Sirius. O Pedro Pettigrew traiu os Potters, isso mesmo, por medo do que o Voldemort podia fazer, por todo o medo dentro dele. Ele falou que Voldemort, como ele mesmo explica em Prisioneiro de Azkaban, você não sabia do que ele era capaz. Mas assim, o Pedro Pettigrew traiu os Potters, contou pro Voldemort a localização deles e acabou que o Voldemort foi pra casa dos pais do Harry e matou a Lilian e também matou o Thiago. O Thiago Potter morreu com 21 anos, ele nasceu em 1960 e morreu em 1981. Mas o que acontece? Nessa mesma noite em que os pais do Harry foram mortos, o Sirius correu atrás do Pedro Pettigrew, acreditando que ele queria fazer vingança, porque logicamente ele deveria estar super arrependido. Eu não quero nem pensar o que estava dentro da cabeça do Sirius em ter confiado, em ter pedido pro Thiago e pra Lilian confiar no Pedro e o Pedro ter feito isso, e o Sirius foi atrás do Pedro. É aí que a gente já entra nos acontecimentos lá, Prisioneiro de Azkaban, lembra? Quando o Pedro Pettigrew foge à própria morte, ele mata 12 trouxas, acontece uma grande explosão, e o que sobra do Pedro Pettigrew? Um dedo, isso mesmo, um único dedo. E o Sirius acaba sendo ocupado e vai para Azkaban. Ele está num estado de choque tão grande, logicamente, que ele nem consegue explicar nada. Ele apenas vai para Azkaban e fica lá por muito tempo. O Pedro Pettigrew volta a se transformar em um animago, um rato, e ele vai parar lá na casa dos Weasley, pro Percy, depois ele vai pro Rony, ou seja, ele acaba virando o Perebas. Então, Pedro Pettigrew acaba virando o Perebas. Isso já nos acontecimentos na época em que o Harry, o Rony e a Hermione estavam em Hogwarts. Diego, e onde estava o Lupin nessa história toda? O que aconteceu com ele? Como eu já falei, o Lupin ele estava lá no norte do país resolvendo umas questões com a Ordem da Fênix. E para o Lupin, o Sirius foi ocupado tanto pela morte do Thiago e da Lilian, tanto pelo assassinato do Pedro Pettigrew. Então vocês imaginam o que estava acontecendo, passando na cabeça do Lupin. Ele perdeu na mesma noite 2 amigos, o Pedro Pettigrew e também o Thiago, e um outro amigo foi preso. Foi uma noite muito difícil para os marotos. Mas o Lupin acreditava mesmo que o Sirius era o culpado pela morte do Pedro Pettigrew e também pela traição aos Potters. Mas aí a gente tem uma cena em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban que deixa claro que o Lupin meio que começa a formular a teoria que na verdade quem era o traidor não era o Sirius e sim o Pedro Pettigrew. Professor, só para o senhor saber, esse mapa não funciona sempre. Ainda há pouco mostrou alguém no castelo. Alguém que sei que está morto. E quem ele mostrou? Pedro Pettigrew. Isso não é possível. É nessas horas que eu paro pra pensar na genialidade da J.K. Rowling e como eu senti falta dessas cenas nos filmes. Eu acho que faltaram muitos flashbacks nos filmes. Imagina a gente ter visto esse assassinato na rua do Pedro Pettigrew do Sirius. Imagina a gente ter visto como foi a reação do Lupin, mais flashbacks dos marotos. Ou seja, tem muita coisa que a gente poderia ter visto lá do passado da Primeira Guerra Bruxa que a gente não viu nos filmes. E que tal a gente falar agora de algumas curiosidades dos marotos? Já pararam para reparar, mas existe uma ordem que os marotos são apresentados aqui no mapa. Essa ordem é a seguinte: o senhor Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Mas aí, o que isso tem a ver, Chico? Isso é uma curiosidade? Sim, é uma curiosidade porque os marotos, eles morrem exatamente na ordem contrária a que eles são apresentados no mapa. O Pontas, que é o último, ele morre primeiro. Já depois vem o Almofadinhas, o Sirius, que ele morre lá no 5º filme e no 5º livro. O Rabicho, que ele morre em Relíquias da Morte, enforcado pela própria Mão Prateada. Ele tem um débito de vida com o Harry, porque lá em Prisioneiro de Azkaban, o Harry não deixa o Rabicho morrer, certo? O Sirius e o Lupin vão matar o Rabicho e o Harry não deixa isso acontecer. Já em Relíquias da Morte, o Rabicho, ele tá lá e o Harry fala desse débito de vida que ele ainda tem com ele. E a Mão Prateada do Voldemort, ele dá pro Rabicho em Cálice de Fogo, se vira contra ele e mata o Rabicho. Ok, isso não é mostrado no filme. A morte do Rabicho é horrível nos filmes. Isso não é se ele morreu, né? Eu ainda não sei. Já o Aluado é o último a morrer. Ele morre na Batalha de Hogwarts, morto pelo Comensal da Morte, Antônio Dolohov.
Existe um prefácio que a J.K. Rowling escreveu dos Marotos, mais precisamente do Tiago e do Sirius. É um prefácio bem divertido. Ele foi lançado em 2008, um ano após o lançamento de Relíquias da Morte do último livro. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês verem, que mostra que o Tiago e o Sirius provavelmente continuaram causando muito, mesmo depois que se formaram em Hogwarts. Esse conto de 800 palavras é a prova concreta disso. Ele é bem divertido, eu tô deixando aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Já pararam para pensar que todos os Marotos morreram para indiretamente salvar a vida do Harry? Exato, o Tiago, nem se fale, ele morreu para atrasar a ida do Voldemort ao quarto, para tentar fazer com que a Lily ainda desse tempo dela fugir. Já o Lupin, ele morreu tentando salvar o Harry do Voldemort e indiretamente, lógico, na batalha de Hogwarts. O Rabicho morreu. Assim, ele tinha aquele débito de vida com o Harry, e isso fez com que ele, a mão de prata, o enforcasse. E já o Sirius, nem se fale, ele estava lá na Batalha do Cristalino da Magia, protegendo o Harry. Então meio que todos morreram protegendo o Harry, podemos dizer assim. Eu acho que isso torna muito mais interessante essa história dos Marotos, pelo menos na minha opinião. Eu acho interessante também falar sobre a simbologia dos animais, que eles se transformam enquanto eles são animados. Acreditem, até nisso a J.K. Rowling pensou. Depois que eu contar um pouco dessa simbologia, você vai descobrir o motivo. O Tiago se transforma em um cervo. Os cervos antigamente sempre foram conhecidos por sua nobreza, aquela coisa de poder. Inclusive, a foto de cervos eram encontradas em muitas placas de reis, essas coisas, emblemas e tudo mais. Ou seja, o Tiago era um líder, era poderoso, e é isso que ele queria ser. O Sirius se transforma em um cachorro que é o melhor amigo do homem, conhecido pela sua lealdade e fidelidade. E o Sirius nada é mais além do que isso, um dos melhores amigos do Tiago e fiel até o fim. Isso prova naquele diálogo que ele tem com o Pedro Pettigrew, que ele fala exatamente isso, que ele preferiria morrer a trair os amigos dele. O Lupin, ele se transforma em um lobisomem. Na simbologia, o lobisomem está mais ligado à proteção. É interessante também que nos sonhos, sonhar, por exemplo, com um lobisomem ou alguma coisa do tipo, significa uma luta interior. Ou seja, o Lupin, ele sofria de uma luta interior, justamente esse medo que ele tinha em contar para as pessoas que ele era um lobisomem, esse sofrimento que ele tinha dentro dele, em saber que ele era um lobisomem e talvez que as pessoas não aceitassem ele da forma que ele é. O Pedro Pettigrew, ele se transforma em um rato. Na simbologia, um rato refere-se à impureza e também um apelido para delator e informante. E como todos sabem, é o Pedro Pettigrew, o traidor, o informante para o Voldemort da localização dos Potters. Mais uma genialidade da J.K. Rowling. Eu espero que essa simbologia só mostre para vocês que, por mais que não pareça, é tudo feito nos mesmos detalhes. Eu acho que a J.K. Rowling pensa em tudo mesmo. Essa simbologia só prova isso, na minha opinião. Que tal a gente falar um pouquinho agora dos Marotos e da participação deles nos filmes da série Harry Potter, nos 8 filmes? A história dos Marotos, ela é introduzida praticamente em Prisioneiro de Azkaban. O diretor do terceiro filme foi o Alfonso Cuarón, e se você termina de assistir o terceiro filme, você percebe que você precisa prestar muita atenção para saber que os Marotos são de fato o Tiago, o Sirius, o Lupin e o Pedro. A história dos Marotos, ela foi completamente eliminada nesse terceiro filme. Um flashback seria gravado, mas foi cortado de última hora pelo diretor Alfonso Cuarón. Exatamente, a gente teria um flashback dos Marotos na época que eles estudavam em Hogwarts, mas esse flashback foi cortado. Não me perguntem o motivo, porque até hoje eu não sei. Mas é muito difícil você saber um pouco mais do passado dos Marotos se no filme, que teoricamente eles teriam mais destaque, eles foram cortados. Já na Ordem da Fênix, eles voltam a aparecer durante as aulas de oclumência do Harry com o Snape. O Harry invade a cabeça do Snape e vê um momento muito triste, que quando ele sofre aquele bullying dos Marotos. E assim, a gente teria também no filme a cena em que o Snape xinga a Lilian. Uma atriz foi contratada para fazer a Lilian. Vocês estão vendo a foto dela enquanto eu estou falando. Essa cena, ela foi filmada, não esteve na versão final do filme. E eu não sei dizer para vocês os motivos. Talvez a atriz foi mais escolhida, ela atuou mal, porque a gente nunca viu uma cena, nem nas cenas deletadas do DVD, essa cena em questão. Então, não sei por qual motivo eles cortaram. Quanto aos atores, Adrian Hollins interpretou o Tiago Potter, o David Tellez interpretou o Remo Lupin, já o Gary Oldman interpretou o Sirius Black e o Timothy Spall interpretou o Pedro Pettigrew.
E se eu tenho um pedido final nesse Observatório Potter, eu não sei quem tá me ouvindo aí, a Warner, a HBO, o Netflix, alguém deve estar ouvindo, algum funcionário, por favor, vocês devem existir e devem estar aí em algum lugar. Eu trocaria 1000 vezes, eu acho que mais de 1000 vezes, o filme de Animais Fantásticos de Onde Habitam por um filme dos marotos dessa primeira guerra bruxa. E sério, eu acho que todos os fãs de Harry Potter também, eu gosto da ideia de Animais Fantásticos de Onde Habitam, eu não estou reclamando, mas por gentileza, um filme dos marotos dessa primeira guerra bruxa, imagina, o clímax do filme, é muita coisa para se pensar. Então, se alguém estiver me ouvindo, faça uma série de televisão de Harry Potter na Netflix, contando os marotos dessa primeira guerra bruxa, faça um filme, alguma coisa, mas faça. Eu estou muito feliz com o resultado desse episódio. Eu acho que a maioria dos fãs sentem um carinho muito grande pelos marotos, pelos personagens que eles são, o Lupin, o Sirius, o Thiago, o Pedro Pettigrew nem tanto, né? Mas no geral, os marotos eles são muito adorados pelos fãs. Isso ficou claro na expectativa que o pessoal criou por esse vídeo. Eu espero que eu tenha feito com que essa expectativa tenha valido a pena e que vocês gostaram e gostem desse episódio de hoje. Se eu fosse pedir uma coisa para vocês, é para vocês darem um like positivo aqui nesse vídeo, darem o joinha, apertar gostei aqui embaixo, é só clicar no botão gostei aqui embaixo desse vídeo. Eu tenho certeza que o vídeo tem que estar no topo dos mais assistidos amanhã no YouTube durante essa semana, é o que eu torço para estar. E agora eu não sei se vocês separaram, mas eu deixo um lembrol aqui do lado do vídeo. Já se perguntou o que é isso? Tenta clicar em cima desse lembrol, exatamente para você se inscrever, não se esquecer de inscrever. Então esse lembrol tem exatamente essa função, ele vai ficar aí do ladinho do vídeo, você vai falar, isso não some, não some, é para você não se esquecer de se inscrever. Se você já é inscrito, não vai acontecer nada, mas se você ainda não é inscrito no Observatório Potter, passa o mouse em cima do lembrol aqui embaixo e apenas clique em inscrever-se, que você já não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Observatório Potter. Mais uma vez eu agradeço aos observadores e observadoras desse Brasil que me acompanham toda quinta e domingo. Eu espero do fundo mesmo do meu coração que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe com